Eu sou o professor Cadu e vou resolver nesse momento com vocês essa questão do ITA, prova de 2014, que diz: considere as funções f de R em R, f de x igual a e elevado a alfa x, em que alfa é uma constante real positiva e g, cujo domínio são os positivos, ou seja, os não negativos, de 0 até infinito, em R, e a função g de x é a raiz quadrada de x. É evidente ele ter mudado o domínio dessa, porque aqui, para essa função ser real, esse x não pode ser negativo. Determine o conjunto solução dessa inequação, g composta f maior que f composta g. Primeiramente, vamos calcular as duas. O que é g composta f? Se a função g de x é a raiz de x, a g composta com f é a raiz de f de x. E isso tem que ser igual a f composta com g. A função f é e elevado a alfa x. Então, f de g de x é e elevado a alfa vezes g de x. Fazendo mais uma troca para ficar só x, sumirem as funções dali, nós teremos raiz quadrada de f de x. Raiz quadrada de f de x é a raiz quadrada de e elevado a alfa x. E isso deve ser maior que e elevado a alfa vezes g de x, onde g de x é a raiz quadrada de x. Então, o ideal para resolver esse tipo de equação, esse tipo de inequação, é colocar os dois lados na mesma base, que assim que os dois estiverem na mesma base, eu comparo os dois expoentes. Vejamos. A raiz quadrada é a mesma coisa que o expoente meio. Então, eu posso analisar isso aqui como sendo e elevado a alfa x elevado a meio maior que e elevado a alfa vezes raiz de x. Aqui eu não preciso mexer mais. Transformando aqui numa potência só, conserva a base que é e e multiplica os expoentes. Nós teremos e elevado a alfa x sobre 2 tem que ser maior que e elevado a alfa raiz de x. Toda vez que você tiver que comparar uma inequação exponencial dessa forma, você olha para a base. Se a base for maior do que 1, você mantém a desigualdade como ela está aqui. Se a base for menor do que 1, você inverte a desigualdade, pelo motivo da função crescente e decrescente, você deve se lembrar. Nesse caso, a base é e, que é aproximadamente 2,78, maior que 1. Se é maior que 1, se eu tenho essa potência maior que essa potência, é obrigatório que esse expoente seja maior, você mantém aqui, que esse expoente. Então, o próximo passo já é falar que alfa x sobre 2 com certeza é maior que alfa vezes raiz de x. Aí a gente vai trabalhar agora para tentar achar o conjunto de solução dessa equação, dessa inequação. Eu corto então alfa com alfa, eu tenho então x sobre 2 maior do que raiz de x. Como é chato trabalhar com essa raiz, eu vou elevar tudo ao quadrado. Elevando tudo ao quadrado, nós teremos x ao quadrado sobre 4 é maior, raiz de x ao quadrado dá x. Eu posso fazer isso sem perder nenhuma resposta e sem gerar nada errado, só porque eu sei que esse x ele é com certeza maior que zero. Então eu sei que aqui eu estou trabalhando com um número positivo e aqui também, então não tem problema fazer o que eu fiz. Passo o x para o lado de cá, nós teremos x ao quadrado sobre 4 menos x maior do que zero. Então eu quero que essa função do segundo grau seja maior do que zero. Para descobrir quando que essa função do segundo grau é maior que zero, eu preciso encontrar suas raízes. As raízes dessa função são 0 e 4. Se as raízes são 0 e 4, o gráfico dessa função ficaria assim, ó. Ele cortaria o eixo x no 0 e no 4. Então essa função ela é maior do que zero, aqui ó, antes do 0, e aqui ó, depois do 4. Só que desde o princípio do problema, eu já sei que o x deve ser maior do que zero para satisfazer a condição de existência do meu problema. Então, sabendo que o meu x é com certeza maior do que zero, porque ele falou no enunciado, então o único intervalo que sobra para mim é esse à direita, ou seja, x maior do que 4, que é a resposta. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima.